A regra geral para uma empresa ter que pagar a indenização é que ela tenha culpa pelo acidente que você sofreu. Mas como toda regra, existe uma exceção. E é por isso que, dependendo do trabalho que você faz, da sua profissão, pode ser que a empresa pague a indenização mesmo sem ter culpa pelo que aconteceu. Se você ainda não me conhece, meu nome é Alan, eu sou advogado trabalhista, e aqui no canal você encontra tudo que o seu patrão não quer que você saiba. Pela lei, uma empresa só tem que pagar a indenização por acidente de trabalho quando ela for considerada responsável pelo acidente. Isso significa que o acidente aconteceu por causa do trabalho e ela teve culpa. Quando ela não tem culpa, em regra, ela não tem que pagar nenhum tipo de indenização para a vítima. Mas olha só isso que o parágrafo único do artigo 927 do Código Civil diz: haverá a obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para direitos de outrem. Vem cá que eu vou traduzir. O que a lei está dizendo é que quando uma outra lei específica mandar, ou quando você trabalhar em uma atividade com risco muito elevado, você recebe indenização independente da culpa da empresa. Ou seja, você sofreu um acidente trabalhando, a empresa não teria ali como evitar seu acidente, mas ainda assim ela tem que pagar a indenização. Aí o problema é: que atividades arriscadas são essas? Na lei ainda não existe uma lista com essas atividades. Mas a primeira coisa que a gente precisa pensar é que esse risco que a lei está falando não é aquele mesmo risco de quem ganha aí o adicional de periculosidade, por exemplo. Aqui realmente vai ter que analisar em cada caso se a atividade daquele profissional expunha ele a um risco maior do que outros profissionais. Um exemplo disso é o carteiro, que trabalha na rua entregando encomendas. Pode ser que ele trabalhe até mesmo de carro, mas digamos aí que ele sofra um assalto, né? E nesse assalto ele leve um tiro. Você concorda que a atividade de carteiro, a atividade dele, coloca ele em uma situação muito mais arriscada, muito mais vulnerável de sofrer assaltos, maior do que, por exemplo, um vendedor de loja? Então, nesse caso, os Correios vai ter que pagar a indenização, mesmo que não tenha culpa nenhuma pelo assalto. Quando a pessoa já recebe o adicional de periculosidade, já é ali evidenciado que o risco é maior, né? Que existe um risco maior. Se a gente está falando de alguém que trabalha com motocicleta e se acidenta no trânsito, de um vigilante que sofre assalto e se machuca, alguém que trabalha em altura e sofre uma queda, isso aí já é óbvio que é uma situação de risco e que a empresa vai ter que pagar a indenização mesmo sem ter culpa. Todas essas situações aí, elas atraem o que a gente chama de responsabilidade objetiva da empresa, que nada mais é do que a empresa pagar a indenização mesmo sem ter culpa pelo acidente. Aí, para te ajudar, eu trouxe aqui uma lista com 7 profissões que podem receber indenização mesmo sem a culpa da empresa. A primeira é o trabalhador da construção civil. Quem trabalha na construção civil tem um alto grau de risco de acidente. E aí não faltam situações de risco, né? Queda, material caindo, equipamento que pode cortar, esmagar, enfim, tem muito risco de acidente. Quem trabalha aí na área da construção civil e sofre um acidente, não precisa mostrar que a empresa teve culpa. O segundo profissional que tem direito à indenização, mesmo sem a culpa da empresa, são aqueles que trabalham em minas de subsolo. Tem algumas profissões, gente, que não precisa nem explicar tanto, né? Que trabalha em mina de subsolo tem risco de desmoronamento, sem contar que trabalha ali em um espaço confinado, com risco ali de sofrer asfixia. Então é muito arriscado trabalhar em minas de subsolo, por isso esses profissionais vão ter direito à indenização, mesmo sem a culpa da empresa. A terceira profissão de risco é o bancário em relação aos assaltos. Se o bancário sofre um assalto e se machuca, o banco vai pagar a indenização independente de ter culpa ou não. Aí só um detalhe aqui, não é qualquer acidente, tá certo? Nesses casos precisa envolver assaltos. Outra profissão que também tem direito à indenização em caso de assalto, mesmo sem a culpa da empresa, são os motoristas de transporte coletivo. E também os carteiros, como a gente viu, né? Em caso de sofrer assalto, eles não precisam mostrar que a empresa teve culpa para receber indenização, né? A quinta profissão que eu trouxe aqui é a de torneiro mecânico. Quem trabalha com torno tem alto risco de sofrer acidente, por isso também vai receber indenização, mesmo que a empresa não tenha culpa. Outra profissão parecida com a de torneiro mecânico, né, em certo grau, que entra nessa lista é a de metalúrgico. A indústria metalúrgica, assim como a construção civil, também é bem conhecida pelos acidentes. Por isso, se você sofre um acidente de trabalho e trabalha como metalúrgico, pode ter direito à indenização, mesmo que a empresa não tenha culpa nenhuma pelo que aconteceu. A última profissão que eu trouxe aqui foi a área da enfermagem, né? Enfermeiros
e técnicos de enfermagem que aplicam injeções têm um alto grau de risco de perfuração com agulhas, com seringas. Por isso, se você se fura com a agulha da seringa enquanto administra uma medicação, você pode receber indenização mesmo sem a culpa do hospital. Gente, agora muita atenção aqui, tá certo? Se você está nessa lista ou se sua profissão é uma profissão bem arriscada, que te coloca em uma situação de risco acima do normal, você pode receber indenização sem a culpa da empresa, mas isso não significa que você vai receber indenização com toda certeza. Isso porque tem 4 situações em que a empresa não vai pagar a indenização de jeito nenhum. E eu falei sobre todas essas situações aqui nesse vídeo, e eu recomendo que você assista ele a seguir. Mas antes, se gostou do conteúdo, não esquece de curtir e se inscrever aqui no canal. Obrigado por assistir, um abraço, vai lá ver o próximo vídeo.